Bom, primeiramente, bom dia, né? Então, a gente começa a última aula do semestre, né? É uma aula que um pouco fecha tudo, porque a gente volta a ver a empresa como um todo, né? Então, o objetivo central dessa aula é juntar toda a parte de maximização de lucros que a gente viu na aula passada, a parte de custos, e dar um sentido econômico. Depois a gente sai do mundo de olhar para uma única empresa e a gente vai pensar no mercado como um todo. Então, essa aula acaba servindo de fechamento para Micro 1. Tá? Então, o tópico geral poderia ser simplesmente empresa em um mercado competitivo. Ou então, a grande pergunta é, o que é uma empresa em um mercado competitivo? Né? Lembrando que o mercado competitivo a gente se refere à concorrência perfeita. Então, a gente sempre fala, né, que a concorrência perfeita é uma simplificação da realidade. Isso não é algo ruim, necessariamente, né? O objetivo da gente ter um mercado competitivo, concorrência perfeita, é olhar para o modelo mais simples possível. Então, desconsiderar aquelas coisas que são pouco relevantes. Mas é muito importante na análise econômica a gente saber o que é isso, né? O que é relevante e o que não é relevante, o que nós estamos desconsiderando, porque vocês vão perceber no semestre que vem, em Micro 2, em que a gente vai pegar todas essas coisas que são simplificações do mercado perfeito e a gente vai começar a consertar, digamos assim, a gente vai começar a incluir nos nossos modelos. Então, não é porque a concorrência perfeita é uma simplificação da realidade que vale para poucos casos que ela não serve, né? Os modelos são aprimorados, os modelos são modificados para analisar cada um dos casos. Agora, não tem sentido você utilizar, sei lá, uma furadeira para poder apertar um parafuso, né? Você vai usar uma chave de fenda, você tem que usar digamos assim, um instrumento mais simples para poder fazer aquilo que você deseja. Então, muitas vezes o mercado competitivo já é suficientemente útil para as nossas análises. Tá? Então, quais são as condições para que a gente possa fazer? Quais são as condições para que a gente possa dizer que o mercado é competitivo? A primeira coisa, vocês já sabem responder de introdução à economia, né? Eu tenho que ter um número grande de produtores. Por que motivo? Porque se eu tenho poucos produtores, aqueles poucos produtores estarão em oligopólio e logo eles não estarão tendo o preço de mercado, digamos assim, o preço que se iguala, que vocês vão ver que se iguala ao custo marginal, né? Porque eles vão estar exercendo o seu poder de mercado. Então, como eu garanto que ninguém tem o poder de mercado quando eu tenho muitos produtores? Mas não é só isso. Se vocês, para que a gente esteja num mercado competitivo, eu não tenho só um número grande de produtores, mas também e consumidores, tá? Porque, no caso, se eu tenho um único consumidor, esse consumidor tem poder de mercado, ele faz o preço. Além disso, uma coisa adicional que a gente precisa ter em conta é que é necessário ter inexistência de barreiras à entrada ou saída. Vamos ver se vocês concordam comigo com relação a isso, inexistência de barreiras à entrada ou saída. Bom, primeiro com relação à inexistência de barreiras à entrada, é muito importante para que empresas potenciais entrem naquele mercado, tornando competitivo. Então, se eu tenho poucas empresas, mas a entrada naquele mercado é muito fácil, há sempre pressão para que os preços fiquem mais baixos por causa do receio da entrada de concorrentes. Agora, o que não é tão intuitivo é o motivo da saída também não ter barreira para a saída. Digamos que existe alguma trava legal. Se você entrou no mercado de TV por assinatura, você não pode sair nos próximos 10 anos. Você tem que continuar prestando aquele serviço, alguma coisa desse tipo. Então, se você tem a barreira à saída, as empresas não entrarão, né? Então, você também tem que saber que uma empresa, para estar no mercado competitivo, ela tem que ter a possibilidade de sair em qualquer momento e parar de prover aquele serviço ou aquele produto. Tá? Então,
Só nesse momento a gente já está falando de duas condições bastante importantes para que a gente esteja analisando um mercado competitivo, um mercado em concorrência perfeita, né? Número grande de produtores e consumidores, e depois a inexistência de barreiras tanto para a entrada quanto para a saída. Tá? Essas barreiras também a gente vai analisar mais para frente. Além disso, é necessário que informação e tecnologia esteja disponível para todos. Nesse caso, pessoal, eu não estou falando de tecnologia TI, né, coisa de alta tecnologia, eu estou falando de tecnologia no sentido que a gente fala em microeconomia, que é a capacidade, que é a melhor capacidade de se transformar fatores de produção em produto em bens, né, em produto barra serviço. Então, se uma empresa, por exemplo, dispõe de informação única, que ela não precisa abrir a outra, ou se uma empresa desenvolveu uma tecnologia que não está disponível para os demais, essa empresa ela vai ter poder, ela vai acabar desenvolver poder de mercado. Tá? Depois, é necessário que haja mercado de capital e trabalho livres. Senão, uma empresa controla todo o capital, todo o trabalho e já não deixa de ser, já não deixa ocorrer a concorrência perfeita. E uma última característica é que o produto precisa ser homogêneo. Né? Porque a gente sabe muito bem que a diferenciação de produto é o que torna a possibilidade de haver ganhos exatamente de reserva de mercado, né? Você passa a ter um mercado específico para aquele produto. Então, basta pensar se Coca-Cola e Pepsi fossem iguais, a Coca-Cola não seria a Coca-Cola, a Pepsi não seria a Pepsi, e todo mundo conseguiria produzir uma Coca-Cola ou Pepsi genérica. Né? Bom, a junção de todas essas características, vocês vão ver em outros livros características levemente diferentes, às vezes menos, às vezes mais do que isso, mas a bem da verdade é que essas 5, ao meu ver, simplificam bem o que é uma empresa em mercado competitivo, o que é estar em concorrência perfeita. E tudo isso tem uma implicação clara, que vocês já sabem também desde a introdução à economia. A implicação clara disso é que o produtor individual não influencia o preço. E a gente chama isso de não tem poder de mercado. Um nome diferente que a gente dá para não ter poder de mercado é que ele é um tomador de preços. Tá? O que significa ser tomador de preços? Ele simplesmente chega no mercado, por exemplo, uma fábrica de parafusos. Né? Ele chega no mercado e olha quanto está o preço do parafuso. Tá? R$1 cada pacote de 10 parafusos. Bom, então esse é o meu preço. Tá? Por quê? Porque ele não tem condições de dizer, não, meu preço hoje vai ser 1,25, hoje eu vou dar desconto. Né? Não tem nem sentido fazer desconto e ele perde todo o mercado se ele faz acima do preço de mercado. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia geral de o que é uma empresa estar no mercado competitivo. Além disso, agora eu queria pegar isso que a gente está e queria juntar a ideia de definir qual é a oferta de uma empresa nessas condições. Uma empresa que está sobre essas condições, qual é a oferta dela? Tá? Lembrando o seguinte, lembrando que todos esses elementos vão ser tratados depois em modelagem, a gente vai modelar de maneira diferente isso aqui em micro 2. Né? Sem querer antecipar muito, né? Mas, por exemplo, todo o começo de micro 2, a gente vai fazer exatamente variar o número de produtores. Né? A gente vai sair do número infinito de produtores, número muito grande de produtores do mercado competitivo, e a gente vai passar para um único, né, o monopólio, depois para poucos, oligopólio, e depois a gente vai passar para muitos produtores, mas com produto não mais homogêneo, mas produto diferenciado, que é a concorrência monopolística. Depois a gente vai passar para poucos consumidores, monopsônio, vai analisar as características do monopsônio. A gente vai analisar, através de teoria dos jogos também, o papel das barreiras à entrada.
A gente vai analisar a questão, especialmente dos modelos de informação assimétrica, assim por diante, e a gente vai ver quando o mercado de capital e o mercado de trabalho são afetados exatamente diante de consumidores de fatores, né, monopsônio. Então, tudo isso aqui, todas essas coisas que alteram a condição de uma empresa estar no mercado competitivo vão ser analisadas com bastante detalhe, tá? Especialmente essa primeira parte que a gente vai ver, inclusive, vários modelos de monopólio, vários modelos de oligopólio. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos com relação a isso, não é que vocês estão aprendendo a micro uma coisa que vocês vão abandonar, não, as coisas vão ser mais detalhadas, mais sofisticadas. Tudo bem? Então, qual é a oferta de uma empresa? Né? Qual é a oferta da empresa? Pensando novamente no nosso exemplo de uma fábrica de parafusos. Então, a empresa que tem a sua fábrica de parafusos, ela quer saber quanto eu vou produzir, né? Quanto eu vou colocar no mercado. Então, vamos fazer um gráfico básico que a gente estava trabalhando até agora. Preço vezes quantidade. Digamos que eu tenha essa curva de custo marginal. Tudo bem? Então, essa é uma empresa com o material que a gente analisou na aula passada. Então, no final da aula passada, eu acho que vocês lembram bem, que a condição de lucro máximo ocorre quando receita marginal é igual ao custo marginal. Envolve que receita marginal seja igual ao custo marginal. Correto? Agora, o que é receita marginal ser igual ao custo marginal? Vamos pensar o seguinte, concorrência perfeita. Receita total, o que é a receita de uma empresa? Se aquela empresa só tem um produto, é exatamente o preço do produto vezes a quantidade produzida. Correto? E a receita marginal, então, a partir disso, eu consigo calcular da seguinte maneira. Receita marginal é igual a derivada de preço vezes a quantidade, dá o quê? Bom, diante dessa, quanto é essa derivada parcial aqui? Essa derivada parcial, ela pode soar um pouco óbvia, que é P vezes Q, derivada em Q, vira 1, então vira 1 vezes P, a derivada disso é P. Essa resposta é correta se o preço não varia com a quantidade que eu produzo. Esse Q não é a quantidade produzida pela empresa. Então, se a empresa não tem nenhum efeito sobre os preços do mercado, se ela é muito pequena para afetar os preços do mercado, digamos que eu produzo 1.000 parafusos por dia. Se, por algum acaso, eu começar a produzir 2.000 parafusos por dia e eu aumentei tanto a oferta de parafusos no mercado que cai o preço, eu tenho poder de mercado. Significa que eu sou relevante para o mercado. O aumento da minha oferta afetou o preço. Então, isso não permitiria eu fazer essa derivada aqui. Só que se eu estou lidando com uma empresa que é uma tomadora de preço, em que o produtor individual não tem poder de mercado, ou seja, ele é tão pequeno que ele não afeta o preço do mercado como um todo, então esse preço aqui é exógeno, ele pode ser visto como uma constante. Logo, essa derivada aqui é apenas P, como nós estaríamos acostumados mesmo. Então, na concorrência perfeita, isso vale. E é o que nós estamos analisando. A gente está analisando exatamente o mercado competitivo e eu quero saber qual é a oferta da empresa, dada essa curva de custo marginal. Então, se receita marginal é igual ao custo marginal, indica o ponto de lucro máximo, e a receita marginal é igual a P, né? Então, preço é igual a custo marginal, indica o ponto ótimo. Tá? Indica qual é o ponto ótimo de produção, o ponto de lucro máximo. Agora, esse P eu posso chamar de P estrela, porque é o preço ótimo de mercado, e ele é definido pelo mercado, não pelo produtor. Então, por isso, eu vou desenhar aqui o preço, P estrela,
qual é o ponto que eu devo utilizar? Preço igual ao custo marginal. Então, digamos que esse é o preço P estrela. Eu devo produzir nesse ponto de cruzamento ou nesse ponto de cruzamento? No primeiro ou no segundo? Então, lembrem do final da aula passada, que a gente estava vendo a condição de máximo lucro, em que eu olhei não só a condição de primeira ordem, mas eu olhei também a condição de segunda ordem. E a condição de segunda ordem é que implicava em que o custo marginal tinha que ser crescente. E o custo marginal aqui é decrescente, então só esse ponto atende essa necessidade. Logo, esse segundo ponto é que é o ponto em que eu vou definir a minha produção Q estrela. Esse é o ponto de lucro máximo. Tá? Então, essa é a lógica de produção de uma empresa, essa é a lógica de oferta de uma empresa no mercado competitivo. O que essa empresa faz? Ela olha para as condições de mercado, vê qual é o preço do mercado e verifica em que ponto o custo marginal dela cruza essa curva no ponto ascendente do custo marginal, no ponto crescente do custo marginal e define a produção. Ah, professor, e se há uma mudança nas condições de mercado? Bom, se o preço sobe, eu vou acompanhar a subida encontrando uma nova quantidade produzida. Se o preço cai, eu vou reduzir a quantidade produzida para igualar um custo menor. Né? Então, basicamente, essas flutuações no preço vão implicar em novos pontos de equilíbrio e novas definições de oferta da empresa. Tudo bem? Então, essa é a lógica geral. Essa é a lógica de funcionamento de oferta da empresa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, agora a gente vai pular para a oferta da empresa e o custo marginal. Eu vou usar essa mesma lógica do que a gente estava vendo agora, para detalhar um pouco mais sobre diferentes cenários, como é a lucratividade de uma empresa. Então, oferta da empresa e custo marginal. Então, comecemos pensando, eu vou pensar a mesma empresa, então eu vou fazer 3 gráficos, um do lado do outro, por isso que eu tive que utilizar outra folha, né, porque não caberia tudo, e eu vou pensar a empresa em 3 cenários diferentes. Tudo bem? Então, espero que fique mais ou menos parecido, porque eu não tenho grande capacidade de desenho, né, como vocês bem sabem. O duro não é fazer esses eixos, tá? Para mim. O duro vai ser o que vai acontecer, que é fazer os gráficos de custo. Então eu vou tentar, vou fazer o meu melhor, tá, pessoal? Então vamos fazer os 3 gráficos que me interessam, que são os 3 gráficos básicos de custo, de curva de custo variável, médio e custo marginal. Então vou fazer uma pequena simplificação aqui. Pior que já não ficou muito alinhado, né? Mas tudo bem. Suponho que esses gráficos são iguais, eles não são iguais, esse aqui está um pouco mais abaixo, mas não vai afetar muito as coisas, tá? Então, o gráfico mais para baixo é o custo variável médio, mais para cima é o custo médio, porque soma o custo fixo médio. E como vocês bem sabem, o custo marginal passa no ponto de mínimo de cada um desses. Esse aqui está deslocado, né, mas é um erro no meu desenho, não no conceito. Então lembre-se, o que define a quantidade produzida vai ser o custo marginal. Né? E eu vou acrescentar agora o preço de mercado. Né? Então, primeiro, condição 1, o preço de mercado está super alto. Eu vou chamar isso de P1. O segundo está exatamente igual ao ponto onde o custo marginal cruza o custo médio. Ou seja, exatamente nesse ponto que a gente sabe que é o ponto de custo mínimo. E o outro ele está abaixo desse ponto de custo mínimo, mas acima do custo variável.
P3. Então, reparem que eu estou em 3 cenários, né? O cenário de preços altos, preços médios e preços baixos. E eu queria ver agora, pensar qual é, qual é a condição de lucro da empresa, dado cada um desses cenários. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. O que é o lucro? Né? O lucro é simplesmente receita menos custo. Né? Qual é a receita de uma empresa? Né? Então, foquem nesse primeiro caso aqui. A receita, deixa eu pegar aqui, lucro é igual a receita total menos o custo total. Esse é o lucro de uma empresa. Agora, vamos tentar quebrar a receita total e o custo total em indicadores que nós já conhecemos. O que é a receita total? A receita total nada mais é do que o preço vezes a quantidade produzida. Correto? E o que é o custo total? O custo total é o custo médio vezes a quantidade produzida. Porque se o custo médio é o custo total dividido por Q, CT sobre Q, corta o Q com Q, volta a ter o custo total aqui. Bom, dado isso, eu tenho que marcar em cada um desses cenários qual é a quantidade produzida. Qual vai ser a quantidade produzida? Qual é a oferta da empresa em cada um dos casos? É o ponto onde o preço cruza o custo marginal no trecho ascendente da curva. Então, isso dá aqui, Q1, isso dá aqui, Q2, isso aqui dá aqui, Q3. Agora, só olhando para esse primeiro gráfico aqui, tem alguma maneira de eu calcular o custo, desculpa, o lucro dessa empresa apenas olhando para esse gráfico? Queria que vocês olhassem especialmente para essa segunda fórmula aqui. Pensem um pouco. Agora deixa eu tentar explicar para vocês. Nesse gráfico, né, existe uma área que corresponde exatamente a essa receita total aqui. Que é o quê? P1 vezes Q1. P1 vezes Q1 é a área de um retângulo que está aqui, esse quadradão, não sei se vocês conseguem ver, né? De lado P1 e lado Q1. Então, todo esse retângulo enorme aqui é a receita da minha empresa. Então, graficamente, olhando para isso aqui, eu sei que esse retângulo enorme é a minha receita. Basta eu subtrair a área correspondente ao meu custo total. Que vai ser o quê? Vai ser exatamente esse custo médio dada a produção Q1. Então, eu pego a produção Q1, subo até encontrar o custo médio, e eu sei que isso aqui, esse ponto, se eu traçasse aqui, eu teria CME1, o custo médio da produção quantidade Q1. Então, se isso aqui é o custo e essa é a quantidade, então, o custo médio de cada unidade vezes a quantidade, eu tenho, obviamente, o custo total. Então, se eu pego esse retângulo maior, que vai de P1 a 0, de 0 a Q1, e subtraio CME1, Q1, subtraio esse outro retângulo menor, sobra o quê? Sobra exatamente essa área em verde. E essa área em verde, que é P1 menos CM1 vezes Q1, que se vocês redesenharem isso aqui vai dar exatamente isso, né? Vou colocar o Q em evidência. Então, o lucro da empresa é preço menos... Desculpa. Acabei colocando o Q antes do tempo. Preço menos o custo médio vezes a quantidade. Exatamente isso aqui. P1 menos CM1, que dá essa diferença, vezes a quantidade. Isso aqui é o lucro da empresa. Então, graficamente, eu tenho como apresentar o lucro da empresa. E esse é o lucro I1, que é positivo, maior do que zero. Então, visualmente, eu consigo ver como essa empresa lucra. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Isso é importante, então eu espero responder. Continuando, né? Agora, eu queria olhar para esse segundo cenário. Nesse segundo cenário, qual é o lucro da empresa? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o custo médio
dada essa quantidade Q2. Se vocês sobem, e vocês vão ver que vocês vão encontrar o custo médio no mesmo ponto do custo marginal e na mesma altura de P2. Então, se eu pontilhar para cá, eu vou chegar aqui, P2 é igual a CME2. Se isso vale, se P2 é igual a CME2, então isso aqui é igual a zero. Zero vezes Q vai dar exatamente uma linha, e a área de uma linha é zero. Então, sobra aqui, π2 é igual a zero. Pessoal, queria fazer uma pergunta para vocês. Nesse caso aqui, eu estou feliz, porque minha empresa está dando um baita lucro. Nesse aqui, o lucro está dando zero. A gente já vai conversar sobre esse lucro zero. Tá? Mas, por enquanto, está dando lucro zero, pelo menos eu não estou perdendo dinheiro, eu posso parar por aqui. Agora, vamos olhar para esse caso 3 aqui, com calma. Então, Q3, passo o P2, continuo subindo e chego a CM2 aqui em cima. Desculpa, CME3. E aí, a integral, pessoal, passa a ser isso aqui. Com uma diferença. O custo está acima do preço. Se o custo está acima do preço, essa área aqui, entre aspas, uma área negativa. Não existe área negativa, né? Mas o lucro é negativo. Então, a pergunta é o seguinte, pessoal. Por que o lucro é negativo aqui? Porque o preço de mercado é inferior, define um valor de custo médio inferior, desculpa, o preço de mercado é inferior ao custo médio. Então, no ponto máximo de máximo lucro, eu estou produzindo CME, a CME, que é maior do que o preço. Então, eu estou produzindo um máximo lucro, mas é um máximo lucro negativo. Tá, pessoal? O que significa ser o máximo lucro negativo? Significa que, de fato, a gente continua maximizando o lucro, mas a gente maximiza o lucro a taxas negativas. Né? É um problema de maximização, ele vai ocorrer mesmo com valores negativos. Agora, pessoal, eu queria trabalhar os conceitos por trás disso aqui, e eu queria saber que vocês me respondessem. Se essa empresa tiver, se essa é uma única empresa, ela está nesse cenário, todo mundo está feliz. A dúvida é, vocês fechariam a empresa nesse caso, sim ou não? Nesse caso, sim ou não? Então, vamos lá. Com lucro, ninguém fecharia. Com π2 igual a zero, no cenário 2, em que o preço está tão baixo que ele simplesmente iguala aos meus custos de produção, eu devo fechar a empresa ou não? Pessoal, eu digo para vocês que vocês não devem fechar a empresa. Por que motivo? Porque pelo menos não está dando prejuízo? Não, eu vou além do que isso. Não é porque não está dando prejuízo. É o seguinte, vocês têm que lembrar que em economia a gente inclui todos os custos. Né? Na análise econômica, a gente está analisando, incluímos todos os custos. Inclusive o de oportunidade. O que significa isso? Significa que o custo do capital que está aplicado naquela empresa está sendo remunerado. Inclusive está sendo corrigido pelo risco de você empreender. Significa também que o custo de oportunidade do empreendedor, digamos que vocês são um empreendedor, também está sendo considerado. Ou seja, não, é que eu tenho grande capacidade, eu poderia estar trabalhando na McKinsey. Então, seu custo de oportunidade é muito alto e ele está sendo considerado nessa curva de custo. Então, pessoal, você está sendo remunerado como se você trabalhasse na McKinsey, mesmo isso aqui sendo uma fábrica de pregos. Então, em economia, vocês precisam estar bastante acostumados a essa ideia. Em economia, ter lucro zero, lucro econômico zero, o que é diferente de ter lucro contábil, né? Porque essa empresa, com certeza, se inclui custo de oportunidade, ela tem lucro contábil positivo. Mas ela tem lucro econômico zero. Então, lucro econômico zero em economia não é nenhuma ofensa. Né? Vocês vão ver até mais para frente que o lucro econômico zero é uma condição de equilíbrio de mercado. Então, sim, vocês devem ficar felizes de lucrar zero. Depois, vocês precisam acrescentar nessa análise um último elemento, né? Que é se você deve ou não fechar a empresa no caso 3. Tudo bem, pessoal? Então, no caso 3, que eu queria que vocês olhassem agora e me respondessem, né? No caso 3, vocês estão tendo prejuízos. Vocês devem fechar a empresa,
Sim ou não? Dá um pause aqui. Apesar que as respostas foram todas sim, eu preciso dizer para vocês que vocês não devem fechar a fábrica. Por que motivo? Reparem que o preço está acima do custo variável médio. Vocês repararam nisso? A gente chama isso de ponto de fechamento da empresa. Como o preço é maior do que o custo variável médio naquele ponto de fabricação, por mais que a empresa esteja dando prejuízo, você tem que parar para pensar o seguinte: a empresa está pelo menos pagando os custos variáveis de produção. Por quê? Porque o custo fixo você vai ter que pagar de qualquer jeito. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você fecha a fábrica, não adianta. Custo fixo, por definição, você vai ter que pagar. Então, isso explica porque algumas empresas, mesmo tomando prejuízo, continuam funcionando. Por quê? Porque, pelo menos, a operação da empresa está ajudando a pagar os custos variáveis. Então, se uma empresa paga pelo menos o custo variável, não tem sentido você fechar. Né? Porque, como o preço é maior que o custo variável médio, você está pagando todo o custo variável e está ajudando, pelo menos, a pagar parte do custo fixo. Então, é melhor do que você pagar o custo fixo sem ter nenhuma receita. Né? Então, essa parte de análise aqui da empresa ajuda a vocês perceberem que as coisas nem sempre são tão triviais como parecem. Né? Quando a gente inclui custo e oportunidade na análise, e é o que a gente inclui habitualmente em economia, ter lucro zero não é nenhuma ofensa, é uma maravilha, você deve estar feliz de receber lucro zero. Né? É claro, se você recebe lucros extraordinários, né, quando o lucro é positivo, a gente chama de lucros extraordinários, melhor ainda. Mas vocês vão ver rapidamente que isso aqui não dura muito tempo porque outras empresas entram. Ter lucro zero não é nenhuma ofensa, é espetacular porque você está pagando o seu custo de oportunidade e tão melhor quanto for a sua capacidade de trabalhar em outros lugares, porque seu custo de oportunidade vai ser mais remunerado. E, em último caso, nem sempre empresas com prejuízo devem ser fechadas. Entenderam, pessoal? Então, a gente fez um detalhamento microeconômico de por que e quando fechar uma fábrica. É o caso do Q3. Só quando o preço ficar abaixo do custo variável médio. Quando e por que não ter lucro pode ser bom, que é o caso 2. E, é claro, o que seria mais óbvio, que seria o caso 1, porque, porque ficar feliz, digamos assim, lucrando extraordinariamente. Tá?